O Templo de Salomão, localizado em Jerusalém e construído sobre o Monte Moriá, o Monte do Templo, lugar onde Abraão preparou e quase executou o sacrifício do seu filho Isaque, atrai fascinação até hoje. Para além de uma atração turística e religiosa das três principais fés abraâmicas, por causa dos conflitos entre muçulmanos e judeus, o lugar até hoje tem extrema importância política. Então hoje, vamos entender um pouco da história do milenar Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão. Esses vídeos dão um trabalho para fazer entre roteiro, edição, gravação. Então se você gostou, dá um like, assina o canal, compartilha aí. Toda semana tem vídeos e é isso. O rei de Israel, Salomão, filho de Davi, construiu seu templo sobre o Monte Moriá cerca de 3.000 anos atrás, para que abrigasse a Arca da Aliança e fosse o único lugar onde o povo judeu poderia fazer sacrifícios. Mas antes mesmo que tudo isso existisse, Abraão, ordenado pelo seu Deus a deixar sua terra, a já nessa época milenar, rica e avançada cidade de Ur, localizada na Mesopotâmia. Ele deveria ir para Canaã, a terra escolhida por Deus. Depois de muita viagem e já em Canaã, ele foi ordenado pela mesma divindade a sacrificar Isaque, seu primogênito, em seu nome. Nenhum dos dois hesitou. Vendo essa total obediência, Deus então poupou Isaque e prometeu a Abraão que ele se tornaria pai de um povo que se multiplicaria como as estrelas no céu e as areias da praia. Ele seria um povo conquistador. Tudo isso porque Abraão havia obedecido sem pensar duas vezes. A imagem de um pai obrigado pelo seu Deus a sacrificar seu próprio filho sem titubear ficou fortemente marcada. Nada poderia ser mais gráfico do que isso. Por isso, o Monte Moriá passaria a ter significância colossal. Entre 1960 a.C., todas as tribos judaicas foram unificadas como um só reino sob o comando de Davi. Ele conseguiu capturar a cidade cananeia de Jerusalém, a transformando em sua capital. Ele então repropositou o altar sagrado dos cananeus localizado no Monte Sião, como um espaço de culto a Yahvé. E então, imediatamente, supervisionou a mudança da Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos entregues diretamente por Deus a Moisés, no tabernáculo de Shiló. A presença da arca, então, representava a confirmação divina do direito de Davi de governar sobre os judeus. Mas a arca também se provaria um grande dor de cabeça para Davi, tanto politicamente quanto religiosamente. No Monte Sião, a arca se tornou um local de adoração de todos os povos da Judeia, atraindo peregrinos de todos os cantos da região para Jerusalém. Nos dias santos, a cidade ficava repleta de procissões e festas. As tábuas que ficavam lá continham a confirmação de que eles eram um povo escolhido por Deus, pelo Deus verdadeiro, Yahvé. Apesar de Davi ter a intenção de construir um templo no local, a razão mais imediatista para ele ter adquirido aquela terra era para construir um altar para receber sacrifícios que iriam acabar com a praga que assolava aquelas terras. E mesmo ele tendo conseguido as terras onde deveria construir o templo de Deus, Deus não permitiu que ele fizesse a construção. Por ter sido um homem cuja vida fora banhada em sangue e por ter se tornado um senhor da guerra cruel, alguém que matou seu servo mais fiel por luxúria, não seria ele, mas seu filho, Salomão, não Davi, o homem que Deus havia escolhido para ser seu filho. Davi, no entanto, ainda teria um importante papel. Ele poderia planejar o templo, encomendar os recursos e pessoal necessários para sua construção. Salomão, no entanto, era um rei menos guerreiro e muito mais diplomata do que Davi. Mas antes de construir o templo, construiu um império. Esse império constituiu as bases econômicas para um vasto programa de fortificação das fronteiras e das cidades. Afinal, esse império se localizava numa encruzilhada entre diversos outros impérios muito mais vastos, que poderiam tentar agressões militares de todos os lados. Ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém, construiu seu palácio dentro delas. Quase 500 anos depois da fuga do Egito, em seu 4º ano de reinado sobre Israel, Salomão então começou a construir o grande templo que levaria o seu nome. Esse deveria ser um templo imponente, forte o suficiente para sustentar as estruturas e ornamentos preciosos lá guardados. Deveria ser muito grandioso, assim como suntuoso,
tal qual as outras construções de Salomão. Ele fora construído com pedras brancas nos arredores de Jerusalém, além de materiais de altíssima qualidade de toda a região, até mesmo com importações de outras nações. A perfeição da construção era tamanha que aparentemente nem sequer era possível identificar os sinais de uso de martelos ou outros instrumentos de arquitetura. Era como se as próprias pedras tivessem se unido naturalmente. Dentro dele, um oráculo foi posto na parte interna onde a Arca da Aliança de Deus com os homens seria colocada. Todo o espaço era coberto de ouro. A câmara mais secreta de todas era conhecida apenas pelos sacerdotes. As duas figuras que estavam na tampa da arca foram então transformadas em duas estátuas gigantescas. Ao redor da arca, se erguendo por quase 5 metros de altura, 2 querubins feitos de madeira das oliveiras, cobertos de ouro, essas duas figuras estendiam suas asas à máxima envergadura, as quais se encontravam no centro e tocavam as paredes de cada um dos lados do templo, como guardiões da Arca de Moisés. Segundo o historiador Alan Balfour, essas figuras aladas eram provavelmente inspiradas nas artes egípcias, e de estátuas aladas também, que geralmente se erguiam sobre os sarcófagos dos faraós como seus guardiões. Há também indicações da influência de figuras aladas de outras civilizações, como a Síria e a Babilônia, todas elas vizinhas ali de Israel. Além disso, as paredes foram cobertas com figuras de querubins, palmeiras e flores desabrochando. Até mesmo o historiador da Antiguidade Clássica, Joséfos Flávios, nota que aquelas estátuas douradas eram apenas uma conjectura da verdadeira forma dos querubins. Portanto, não é de se estranhar que se assemelhassem a outras figuras fantásticas da região. Pessoalmente, eu prefiro muito mais a aparência do anjo de Ezequiel. Muito mais misterioso, muito mais etéreo, que essa versão antropomórfica, que é meio tosquinha até. Mas quem sou eu pra dar palpite nessas coisas, né? Mesmo assim, a Santa Câmara foi mobiliada exatamente como havia sido prescrita por Moisés. O castiçal de ouro, a mesa com o pão e, no meio, o altar de ouro. O santuário ocupava o resto dos quase 20 metros restantes, coberto por, abre aspas, véus de azul, roxo e escarlate, e o linho mais brilhante e macio, com as flores mais curiosas forjadas sobre elas. Fecha aspas. Tanto Joséfos como autores do livro de Reis da Bíblia elogiaram o copioso esmero com que os carpinteiros e ferreiros tiveram ao fazerem as decorações das colunas e paredes do templo. E após longos 7 anos, e com a construção terminada, a arca foi levada pelos sacerdotes em uma procissão do tabernáculo no Monte Sião até o Monte Moriá. E então foi colocada aos pés dos 2 querubins dourados. Ao escrever quase 1000 anos depois, Joséfos imagina a cena como algo que teve bastante esplendor, dificilmente igualado com tamanha opulência e majestade. Algo que poderia ser comparado apenas com os templos mais vastos dos impérios das dinastias egípcias e da Mesopotâmia. A construção do templo marcou a era de ouro do reino de Israel. Sua influência diplomática e poder comercial eram gigantescos, indo até mesmo a regiões longínquas, como na região onde se localiza atualmente a Etiópia. Se colocarmos o diminuto tamanho de Israel comparado aos grandes impérios da região, essa influência fica ainda mais impressionante. Mas isso tudo teve um custo. Impostos foram elevados e demasiada quantidade de recursos transferidos de outras regiões para Jerusalém. O que levou à disputa entre os senhores de terra e que acabou com a divisão dos judeus em 2 reinos, Israel e Judá. Isso após a morte de Salomão. Mas nenhuma era de ouro dura para sempre, e não foi diferente para Israel. Em meados do século VII a.C., a dinastia dos reis criada por Davi e Salomão havia fracassado. Os exércitos foram enfraquecidos e os senhores locais ganharam poder sobre a coroa, e os judeus estavam agora divididos em 2 reinos. A religião fora corrompida. O templo de Salomão, outrora dedicado a Yahvé, havia sido convertido em um templo de adoração a Baal, um deus cananeu. Se quiser saber mais sobre esse deus e os cananeus do norte, temos 2 vídeos sobre os fenícios no canal, que já vai aparecer aí no card agora. Baal demandava sacrifícios e performances sexuais, enquanto os sacerdotes cantavam freneticamente e se cortavam com facas para atrair a atenção divina. Algo muito diferente do muito mais austero e comedido ritual judeu. Poucas décadas depois,
Uma tentativa de reviver o culto a Yahvé no templo foi feita, e bem sucedida. Os ornamentos criados para Baal e outros deuses cananeus foram então destruídos. Mas isso não durou muito, pois em sua fraqueza, a terra próspera atraiu a ambição dos seus vizinhos. Ainda no século VII a.C., o reino de Israel fora conquistado pelo Império Neo-Assírio, e apesar de alguma resistência, ele foi completamente destruído em 732 a.C., e a sua população deportada. Depois disso, o reino de Judá teve de lutar pela sua existência por pouco mais de um século, e até foi bastante vitorioso na maior parte do tempo, embora fosse uma luta desesperada. Mas finalmente, em 597 a.C., os neobabilônicos governados por Nabucodonosor II atacaram Judá. Capturaram Jerusalém e deportaram seu rei, o último descendente de Davi. Houve então um saque à cidade e uma pilhagem brutal ao templo. Tanto os tesouros do rei quanto o templo foram roubados, as peças de ouro derretidas e quebradas. Em poucas horas, os babilônicos destruíram o que o povo comandado por Davi e Salomão levou séculos para construir. Em 587 e 586 a.C., novamente Nabucodonosor cercou a cidade e novamente a derrotou. Dessa vez ele foi ainda mais inclemente. Tanto a cidade quanto o templo foram destruídos. Após 170 anos de sua construção, o templo de Salomão agora não passava de ruínas chamuscadas. E a outrora opulente e imponente Jerusalém, depois de ser pilhada e arrasada, não estava em situação diferente. Todos os sobreviventes foram então aprisionados e levados para o exílio na Babilônia. Para alguns profetas do judaísmo, como Ezequiel, essa era a punição dada por Deus, por eles terem adorado Baal e por terem praticado monstruosidades nas cortes e no templo. O exílio se estenderia por quase um século, até 538 a.C., quando Ciro o Grande, da Pérsia, rei dos reis, libertou os judeus e os encorajou o retorno para a Judeia. Em carta, Ciro escreve para seus reis subalternos, solicitando auxílio para que os tesouros saqueados por Nabucodonosor fossem devolvidos para os judeus, para que estes pudessem restaurar o seu templo e pudessem voltar o culto ao seu Deus. Pouco depois do retorno, o templo seria reconstruído, mas esse templo era só uma sombra daquele que havia sido construído por Salomão. Assim como a Nova Jerusalém era uma esquálida sombra que macaqueava a cidade do reino de Davi e Salomão. A cidade ainda seria reconstruída e saqueada por grandes impérios, os macedônicos, os helenistas, os romanos, mas ela jamais voltou a algo próximo do que era no seu apogeu.